Olá, amigo investidor, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu venho falar aqui sobre o fundo imobiliário BRCR11. Vamos dar aqui uma olhada rápida, lembrando sempre que essa aqui é a minha opinião, tá? Não é recomendação de investimento. O objetivo desse vídeo é só dar uma olhada rápida para que você possa conhecer um pouco mais sobre o fundo, poder analisar esse vídeo e tirar suas próprias conclusões, tá certo? Então, BRCR11, o nome é o BTG Pactual Corporate Office. Nós vamos olhar aqui o relatório dele, o último que saiu. E alguns outros detalhes, certo? Então aqui no relatório ele já traz uma visão geral do fundo, certo? O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros. Quando você vai no Reclame Aqui e procurar mais informações, você não vê muitos comentários sobre a empresa, não tem nenhum índice, né, sobre o BTG Pactual. Isso é um detalhe legal você perceber. A taxa de administração é 0,25% do valor do mercado e a taxa de gestão é 1,5% sobre o valor de mercado, certo? Então, esse fundo imobiliário, basicamente, ele possui 10 empreendimentos, tá ok? E a área de atuação é o setor comercial, né? É um fundo que adquire lajes corporativas de alto padrão em Rio e São Paulo, basicamente. Então, é um fundo de tijolo, certo? Então, basicamente, aqui, vamos ler aqui rapidamente, né? Aqui diz que é um dos maiores fundos listado na bolsa, né? Aí ele foi constituído em 2007 e possui uma gestão ativa, né? E o interesse está em investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil, estrategicamente localizado em grandes centros comerciais, tá ok? Principalmente Rio e São Paulo, tá? Possui uma gestão ativa baseada em 4 pilares e tal, ok, não vem bem ao caso. Ó, beleza. Bom, vamos olhar aqui as distribuições do fundo, né? O quanto que ele tem. Primeiro a cotação, vamos lá, antes de mais nada aqui a cotação, certo? Então, em 2012, como você pode ver, ele estava valendo R$153 a cota e desde então só vem caído constantemente a cota, né? Ano após ano, tá? Ainda vou comentar aqui mais um pouco sobre isso. Hoje estava valendo R$92. Mas já chegou a valer 153, então tem depreciado bastante. Vou comentar mais um pouco sobre isso na sequência do vídeo, certo? O que eu observei aqui. Agora vamos ver com relação às distribuições, né? O histórico de distribuição, ele lá em 2011 ele estava distribuindo 0,54% do valor da cota em dividendos. Aí chegou a atingir em 2013 1%, né? Que é um valor muito interessante, né? E se manteve distribuindo 1% ao mês durante um bom tempo, que é uma distribuição bem interessante, né? Então, em 2016, você pode perceber que a distribuição ela começou a cair e despencou vertiginosamente, né? Ó, você pode ver, né? Em 2017 estava 0,85 já por mês e aí caiu. Hoje em dia está distribuindo 0,38% ao mês apenas, certo? Do valor da cota, certo? Bom, então vamos ver o que mais aqui no relatório que nós podemos ver de interessante. Conhecer aqui um pouquinho mais sobre o fundo, tá? Bom, o que é importante perceber aqui, olhando rapidamente o relatório? A questão da vacância. Esse fundo, ele é um fundo que ele vem tendo problema de vacância já há um bom tempo, certo? Ele começa a contar aqui no relatório a partir de julho de 2016, mas você pode ver que a vacância se mantinha alta, né? Ó, vacância financeira, tá? É que ele está falando de vacância financeira. É importante que você aprenda a diferenciar, né, a vacância financeira da vacância física. A vacância física é o número de imóveis que estão desocupados, tá? Por exemplo, se você tem 10 salas e 2 estão desocupadas, então você tem 20% de vacância física. Agora, se essas 2 salas só correspondem a 10% da tua receita potencial, então a tua vacância financeira é 10%. Então o que importa na verdade é a vacância financeira, né? E você vê que a vacância ela tem se mantido alta e ela deu um salto aí a partir de janeiro de 2017, pelo que eu pude perceber. Isso se deu principalmente devido à desocupação desse imóvel aqui, que é a Torre Almirante, que está localizado no centro do Rio de Janeiro. Tinha um contrato com a Petrobras e a Petrobras ela saiu antes do prazo e pagou uma multa aí de 4 meses de aluguel. Então o que aconteceu é que o imóvel ficou sem um inquilino, certo? E é um imóvel que tem uma participação importante no fundo em relação ao potencial de receita.
E a Torre Almirante, ela é um imóvel que, eu vou puxar aqui no relatório, ele é um imóvel, deixa eu ver aqui. Ele é um imóvel, tá aqui, Torre Almirante, ele é um imóvel AAA, né? Então é um imóvel de altíssimo padrão, como você pode ver. Eu vou até botar o Google Streets aqui pra gente poder dar uma olhada melhor, certo? Vamos ver aqui. Vamos parar bem em frente aqui, Torre Almirante, tá aí, ó. Tá aí o prédio, ó. Tá ok? Esse prédio aqui, tá? Ele tá numa localização bem legal, bem interessante. O que mais que nós podemos ver sobre esse fundo? Ele mostra aqui alguns gráficos, né? 40% dos imóveis ele é AAA, né? Que são de alta qualidade. 34% ele é apenas um A e 25%, uma porção significativa dos imóveis, ele é categoria B. O que não quer dizer que os AAA eles vão sempre ficar ocupados, como é o caso da Torre Almirante. Ela é AAA, mas ficou desocupada agora, teve vacância, certo? Então isso não quer dizer assim, quer dizer mais em relação à qualidade do imóvel em si, né? E não a potencial de ele estar sendo alugado, tá? A receita por região, né? 4,2% vem do Rio e 95% está vindo de São Paulo. A receita por setor, né? Ele é mais ou menos bem distribuído. Só que uma boa parcela do portfólio ela está categorizada como outros. Ou seja, outros não tem segmento específico, né? 24% financeiro, 8% seguros, 9% automobilístico e 7% serviços. Ok? Então não é muito bem discriminado como tá distribuído não esses imóveis, porque a metade ele tá aqui como outros, né? Então isso aí é alguma coisa para você observar. Aqui como é que tá distribuído os vários imóveis, certo? Os aluguéis são reajustados pelo IGPM, IPCA, IGPI e INPC. Outra coisa que eu observei no fundo foi que ele explica aqui a questão da vacância, a questão da queda dos rendimentos foi em relação à desocupação da Torre Almirante e também a descontos que foram dados para empreendimentos, para renovações de contrato foram dados descontos, porque acontece o seguinte, esse setor comercial de fundos imobiliários que investem em prédios comerciais, eles são muito sensíveis à crise, né? O primeiro setor a sentir crises são as empresas, são as primeiras que vão à falência. Quando você tem aí uma queda no consumo da população, uma recessão, então empresas foram criadas e empresas fecham. Então todos aqueles imóveis que foram construídos para servir aquele mercado consumidor da época das vacas gordas, né? Então essas empresas têm que fechar. E aí é isso que acontece, né? Os imóveis comerciais são os que mais sofrem com a crise, né? Eu particularmente não sou muito fã de fundos imobiliários de lajes comerciais não, mas é um setor que tem uma participação muito importante na bolsa, né? Com vários ativos, né? Isso aí, vamos ver o que mais aqui, né? Bom, em relação a rendimentos é isso. É um imóvel que já distribuiu um bom percentual de dividendos em relação ao valor da cota na época, mas que agora ele está com um percentual muito baixo, né? Então, para concluir aqui, a minha opinião sobre o fundo é que ele é um fundo aí que tem imóveis de boa qualidade. Lógico que lógico que o valor dos aluguéis vai voltar a aumentar, porque isso aqui é por causa da crise, mas vai haver uma retomada aí da economia, né, com a baixa da taxa de juros, estimular o consumo, estimular o crédito. Obviamente vai ter uma retomada da economia e com certeza os dividendos eles vão voltar a aumentar. Isso aqui é somente passageiro. Mas em relação à qualidade em si do ativo, eu creio que você pode investir melhor o seu dinheiro com outros fundos no mesmo segmento que eu vou estar falando aí nos próximos vídeos, tá certo? Outros fundos com mais qualidade, tá bom? É isso, espero aí que eu tenha contribuído. Se eu falei alguma coisa, faltou falar alguma coisa, ou então você tem alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.